Olá, graça e paz a todos. Nesse momento vamos para mais uma reflexão. E na nossa reflexão de hoje, eu estava aqui pensando, né? E estava refletindo nesse assunto. Eu não estudei nada sobre isso, eu vou falar aqui o que Deus vai me mostrar nesse momento, porque somente de um versículo eu fiquei assim pensando, né? E eu achei legal agora compartilhar com vocês o que eu vou entender, o que eu entendi mais um pouco, né, sobre a nossa reflexão de hoje, dessa semana. No livro de 1 Samuel 16:7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque é o Senhor, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E eu fiquei pensando, eu fiquei analisando quantas vezes a gente julga assim, a aparência, o exterior, né, de uma pessoa. Às vezes você passa por uma pessoa e tem medo, até se afasta, muitas vezes, pela aparência dela. Mas aí eu fiquei refletindo, porque Deus, ele olha o exterior, né? O interior, não o exterior, como nós seres humanos olhamos. E eu me lembrei de Ana, a história de Ana. A Ana, quando ela queria ter um filho, né? Que ela não podia ter filho. E quando ela foi ali até o templo e orava, né? Ela ia orava e mexia só com os lábios. E ali, né, Samuel, acho que era Samuel, já não me lembro bem, o sacerdote, ele a julgou, achando que ela estava bêbada aquela hora da manhã, né? Porque ela só mexia com os lábios e estava ali aflita, né? E as pessoas, ele viu e achou que estava bêbada, alguma coisa assim, desmereceu ela só porque viu ela mexia ali com o lábio, mas naquele momento ela estava orando, ela estava clamando ao Senhor, né? Tanto que Deus, ela clamou ali naquele momento com tanta fé que Deus ouviu o seu clamor e então ela concebeu um filho, né? E isso acontece com a gente, às vezes a gente vai muito pela aparência do ser humano. Às vezes a gente não entra em lugares difíceis, né? Lugares perigosos, lugares de prostituições para levar o evangelho, porque a gente muitas das vezes assim, eu não vou entrar nesse lugar, esse lugar não é para mim, né? Ou eu tenho medo de entrar ali e tal. É normal a gente ter medo, né? Mas essas pessoas, eu fiquei analisando nesse versículo, né? Existem milhões de pessoas nesse momento procurando a verdade, procurando algo. E se a gente não for ao encontro dessas pessoas sofridas, elas nunca, muitas das vezes, elas nunca vão chegar ali a ter esperança no coração, a conhecer Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes você, a gente passou por elas e não, a gente só julgou pela aparência dela, né? E a gente não parou para saber o porquê ela estava ali, a gente não parou para dar um abraço, talvez, para fazer uma ajuda, para oferecer algo que a gente está no nosso alcance, né? A gente, muitas das vezes, a gente olha para uma pessoa e julga pelo modo dela se vestir, pelo modo dela falar, né? E a gente tem que olhar além das aparências, né? A gente tem que olhar o interior como Deus, ele olha para nós, né? Às vezes a gente não tem, não chega perto de certas pessoas porque a gente olha assim, não, eu não me misturo com esse tipo de gente, né? Mas Jesus não, Jesus quando ele estava aqui na terra, ele comia, ele comia ali com as prostitutas, ele ficava ali no meio, né,
dos ladrões, né, que era os ladrões de impostos, né, naquela época. E Jesus ali, ele andava com essas pessoas, mas ele andava, mas ele não fazia o que elas faziam, ele só queria levar liberdade, né, para essas pessoas. E ali ele sentava com essas pessoas, ele comia, né, ele conversava, né, ele ensinava, né, e, e nunca jogou pedra, né, nunca olhou pela aparência dela, mas sim o interior dela, né. E muitas das vezes a gente perde a oportunidade de levar a mensagem de Deus porque a gente também olha muito o exterior da pessoa, né? E não olha o porquê a situação provocou ela estar ali naquele momento, né? A história da pessoa, a gente não procura saber a história, o porquê que ela estava ali, porque ela está passando por isso, né? Como Ana. A Ana, ela estava ali 9 horas da manhã, orando, só que ela só mexia a boca. E aí ela foi julgada como ela já tivesse bêbada naquele momento, enfim. Então, desculpa, eu falei sacerdote Samuel, né? Não, foi o sacerdote Eli. Eli que a julgou, né? Samuel já foi o filho dela, né? Que Deus concedeu a ela. Então, assim, que a gente não precisa fingir também. Às vezes, até nós próprios fingimos algo que a gente não é. Às vezes somos hipócritas em algumas coisas que às vezes como é que eu posso dizer? A gente olha assim de uma maneira, dá a impressão que a gente é um coitadinho, que a gente é aquilo. Não, a gente tem que ser sincero, né? E a gente tem que falar o que é preciso ser falado com amor, com carinho. E você tem que ser autêntico, né? O cristão tem que ser autêntico naquilo que ele quer, naquilo que ele quer falar, né? Naquilo que ele precisa. Ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que não se levar de coitado ou alguma coisa assim que eu quero. Não sei se vocês estão me entendendo, mas é mais ou menos isso que eu quero assim expressar para vocês, né? E acontece que a cada dia a gente está no tempo que a gente tem que ter muito cuidado realmente com todos os tipos de pessoa que existe, tanto aquela bem de aparência como aquela, né, não muito bem de aparência. Mas o que Cristo quer dizer aqui, que dependente se ela for uma pessoa bem vista ou não bem vista, é para você se aproximar, né? É para você ter o contato com essas pessoas, aproveitar aquele momento e levar a mensagem a essas pessoas. Né? Aproveitar esse tempo, porque sabemos que o tempo agora, aí a gente ainda está no tempo de paz, que a gente pode falar de Deus, a gente pode pegar a Bíblia, a gente pode ler, porque vai chegar o tempo que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela vai ser retirada de nós, cristãos, né? Então, a gente ainda está nesse tempo de paz, o tempo que a gente pode levar o evangelho. As mídias sociais estão aqui, como eu estou, né? Toda semana eu gravo algo, né, para levar, porque eu estou aproveitando esse tempo, porque vai chegar o tempo que a gente não vai poder mais falar de Jesus, né? Todas as coisas vai ser tirada de nós, né? Então a gente precisa aproveitar esse tempo para levar a esperança a milhões de pessoas que estão perecendo perto da gente. A gente, muitas das vezes, por ver a aparência, a gente não chega perto, a gente não leva a mensagem de Deus, né? Porque a gente olha muito o exterior da pessoa. E hoje é o tempo. Há meses atrás, eu conversando com Deus, né? E eu falei assim, Senhor, eu queria tanto trabalhar mais para o Senhor, porque aqui na Alemanha, aqui na Europa, é bem difícil trabalhar para o Senhor, porque aqui, se você for sair para levar um folheto, alguma coisa, você tem que orar bastante, bastante, para que uma pessoa receba pelo menos um livro e não jogar depois no lixo, né? Que as pessoas aqui, elas não, a cultura delas
enfim, é muito diferente da nossa. E eu conversando com Deus ali, argumentando com Deus. Quando eu termino de orar, meu esposo chega. Ele tinha acabado de chegar da igreja, era um final de tarde, ele tinha um encontro na igreja com algumas pessoas. E aí a gente conversando, ele olhou para mim e falou assim, amor, por que que você não usa o canal no YouTube para levar o evangelho? Aí eu falei assim, olha, será que essa é a resposta de Deus para mim? Aí eu fiquei analisando, comecei a orar. No outro dia comecei a orar. Aí quando foi final da tarde, eu me tranquei no quarto e comecei a orar a Deus, perguntando de Deus se realmente era isso que Ele queria que eu fizesse. E eu orei, quando eu levantei, quando eu tava assim, porque quando eu termino de orar, eu ainda fico de olho fechado, assim, um tempo antes de eu levantar. E veio eu não sei se é voz que eu ouvi, mas veio assim, usa o canal para levar as mensagens, use. E mesmo assim eu relutei, eu falei, Senhor, eu não tenho jeito nenhum para falar. Deus, aí eu falei, Senhor, tu sabes que eu sou tão tímida para falar, eu sou tão calminha assim, não gosto de me expressar muito, eu não tenho as palavras muitas vezes certas para falar. E ao mesmo tempo vinha aquela voz, use o canal no YouTube, leva a mensagem. Leva a mensagem porque eu estou voltando e não vou demorar muito. E quando eu levantei dessa oração, realmente eu senti assim um alívio no coração, porque o Espírito Santo me disse que é para me levar mensagem. Eu poderia todo dia levar uma mensagem aqui, mas eu estou orando para isso, para que Deus me ilumine, me capacite, para todos os dias levar alguma coisa no canal. Mas por enquanto eu estou levando uma reflexão uma vez por semana. É o que eu conversei com Deus. E converso com Deus, dizendo, Senhor, se tu queres que eu fale mais, que eu amplie mais, que eu me capacite, me ajude. E aqui estou. Uma vez por semana eu trago uma reflexão que o Senhor Jesus abre a minha mente e me inspira um pouquinho de sabedoria que ele tem me dado para levar a palavra dele. Eu não sei quem está ouvindo, eu não sei quem vai ouvir, mas não perca tempo, porque a gente está aqui nesse mundo, eu sempre falo, a gente está só de passagem, isso aqui tudo vai ser exterminado. E o nosso dever aqui é levar mensagem ainda nesse tempo que a gente ainda consegue usar os meios para levar mensagem, né? Porque vai chegar o tempo difícil que a gente não vai poder mais levar mensagem. E o Espírito Santo que vai lembrar de tudo aquilo que a gente ouviu, porque a gente não vai ter mais meios à Bíblia, a gente não vai ter meios à internet, como eu estou agora fazendo aqui, para levar mensagem. Então a gente tem que hoje buscar a Jesus, ler sua palavra várias e várias vezes, refleti-la, estudá-la, pedir sabedoria de Deus para que a gente possa entender a palavra dele, porque ele vai dar, eu sou prova disso, porque ele dá todos os dias entendimento para que a gente possa entender a palavra dele. Antes de você abrir a Bíblia, você tem que pedir para o Espírito Santo te dar sabedoria e entendimento. E assim você consegue, aos pouquinhos ali, entender a palavra, aquilo que Deus quer para mim e para você. Então, a nossa reflexão, ela vem falando, olhe além das aparências. Ou seja, quando a gente vê alguém, não olhe pela aparência dela. Faça como Jesus fez, né? A oportunidade ali, não sei, talvez comer juntos, talvez um abraço amigo, talvez alguma coisa, oferecer algo, né? Um livro, um panfleto, talvez uma oração, parar com aquela pessoa, orar junto com ela. E a gente está aqui nesse mundo para isso, para ajudar uns aos outros. Não olhar para a aparência dela ou para a aparência dele, mas levar o amor de Jesus a essas pessoas. Essa reflexão, espero que tenham entendido um pouquinho do que eu quis aqui
elevar, e através de 1 Samuel 16:7, que eu estava lendo, e rapidinho me deu a vontade aqui de gravar para vocês e para a gente assim entender mais o que Deus pede para mim e para você. Que não venhamos olhar pela aparência, mas olhar o coração, como Jesus olha, diferente, que a gente possa dar mais atenção, possa abraçar, orar com essas pessoas. Às vezes a gente olha assim, a pessoa não precisa, tem tudo, é bem-sucedida. Ela não tem tudo. O principal ela não tem Jesus Cristo, né? E não adianta você ter tanto dinheiro, ter um bom carro, ter uma linda casa, ter um bom trabalho, mas não tem Jesus, você não tem nada. E aqueles que a gente vê que é mal vestido, que às vezes não tem um prato de comida, às vezes aquele que está na rua ali caído, além dele não ter nada digno de viver, o pior ainda, ele está sem Jesus também. Né? E esse é o momento da gente parar e dar atenção para essas pessoas, levar a mensagem, orar com elas. Eu creio que Deus, ele faz milagre onde ele quer, com quem ele quer, né? Então é isso, vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, aqui estamos, Senhor Deus, para mais uma reflexão que aqui acabamos de ler. E aqui Tu mostrou para nós, Senhor Deus, para a gente olhar além das aparências, Senhor. E não olhar só o exterior, mas olhar o interior, Pai, como Tu faz. Nos ajuda, Senhor Deus, a parar mais e não ser tão egoísta com as pessoas, mas ter um coração que abrace outros, através de uma oração, ou através de uma ajuda, não sei, Pai, Tu pode nos usar para alguma coisa, Pai, para o fim desse mundo. Sabemos que está tão perto de vir a Tua vinda, e é isso que Tu queres, Pai, que a gente leve a Tua mensagem a todo mundo, meu Deus. E que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, Senhor, levar a mensagem, não ficar só no nosso mundinho e ouvir só para nós, não. Temos que também levar ao mundo, Pai, que perece nesse tempo de angústia. Mas para isso, Senhor Deus, te pedimos que Tu nos capacite, Senhor, nos dê sabedoria e ouvir a voz do Teu Santo Espírito, para que assim, Senhor Deus, possamos levar a Tua mensagem, onde quer que formos, Pai, onde quer que passamos, onde quer que a gente esteja, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, porque sabemos que contigo podemos contar para todas as coisas. Queremos dizer, Senhor, que te amamos. Ajuda-nos, Pai, a te amar acima de todas as coisas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Também te peço, Senhor Deus, pelas pessoas que estão ouvindo, que vai ouvir essa mensagem, que elas possam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que Tu venha encher o coração delas, Pai, do Teu Santo Espírito. Que elas possam, Senhor Deus, ter o desejo de levar a Tua mensagem, Senhor, onde quer que elas forem, Senhor. Que Tu venha usá-las, Pai, nesse tempo do fim, Pai, já está tão perto. E estamos aqui, Senhor Deus, para levar esperança a outras pessoas. Por mais que às vezes a gente não tenha instrução, a gente às vezes nem sabe falar direito, mas Tu usa, Senhor Deus, aquele tão simples. Que Tu venha usar cada um de nós, Pai, todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz a todos e até o próximo vídeo. Tchau.